Fala galera, hoje é dia de Reinado Sombrio. É uma história da Marvel escrita por Brian Michael Bendis e desenhada pelo brasileiro Mike Deodato Jr. no ano de 2009. Reinado Sombrio não é uma série, um arco ou uma única HQ, é todo um período em que o universo Marvel passou, a era onde vilões reinavam. Depois da vitória contra os Skrull na saga Invasão Secreta, Norman Osborn, o antigo Duende Verde, é considerado herói e se torna o líder da segurança mundial no lugar de Tony Stark e de Nick Fury. E com isso se inicia o Reinado Sombrio. Por ter sido uma fase da Marvel, muitas histórias se passaram durante o Reinado Sombrio, afetou todas as revistas da Marvel na época, muita coisa acontecia em paralelo, mas a HQ principal foi Os Vingadores Sombrios. O Reinado Sombrio não é bem uma sequência, é uma consequência dos acontecimentos finais de Invasão Secreta, que inclusive tem vídeo no canal e vai ter o link aqui na descrição. E antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Muita coisa aconteceu para a história chegar até aqui. Tudo teve início em Vingadores A Queda, dando sequência a uma nova equipe em Novos Vingadores Motim e passando pela Dinastia M, chegando ao evento principal em Guerra Civil que criou o registro dos super-heróis. Depois disso, aconteceu a morte do Capitão América em A Morte do Sonho, e foi aonde Bucky Barnes, o antigo Soldado Invernal, se torna o novo Capitão América. Durante a Guerra Civil foi criada uma equipe de vilões para servir em prol do governo, os Thunderbolts, liderados por Norman Osborn, o antigo Duende Verde. Tony Stark assumiu a SHIELD e se tornou o responsável pela segurança do planeta, mas com a invasão secreta, o Tony passa a ser responsabilizado pelo ataque e por trair a segurança mundial. No fim da invasão, o Norman mata a rainha Skrull e se torna um herói nacional. Desse jeito, ele é elevado a novo diretor da SHIELD e responsável pela segurança no lugar de Tony Stark, que se torna um renegado, foragido e o homem mais procurado do mundo. Dessa forma, Norman acaba com a SHIELD e monta uma nova inteligência, a Hammer, conhecido também como o Martelo. A partir daí, se inicia o período que ficou conhecido como Reinado Sombrio. Uma época onde foram lançadas mais de 300 edições e várias histórias paralelas. Hank Pym se lamenta pela morte da Vespa em Invasão Secreta e para homenageá-la se torna o Vespa. Os novos Vingadores, foragidos do registro de super-herói, precisam agir escondidos do governo, então o Norman planeja criar a sua própria equipe. Luke Cage e Jessica Jones procuram sua bebê desaparecida e depois dos novos Vingadores não a encontrarem, eles são ajudados pelo próprio Norman Osborn, que tenta colocá-lo em sua nova equipe, mas Luke Cage rejeita. Enquanto isso, Norman cria um outro grupo, a Cabala, uma versão maligna dos Illuminati, usando os maiores vilões da Terra para decidir questões sobre o mundo em conjunto, numa aliança que pode favorecer a cada um deles. Dr. Destino, Namor, Emma Frost, Capuz e Loki, todos vilões em algum momento, como é o caso do Norman como Duende Verde. E para evitar problemas com algum vilão mais moralista, Norman desfaz os Thunderbolts e anuncia a sua nova equipe com os mais antiéticos, os Vingadores Sombrios. Venom assume o posto do Homem-Aranha, o Mercenário assume como Gavião Arqueiro, Rocha Lunar assume como Miss Marvel, Daken assume como o novo Wolverine, além de Noh-Varr, o Marvel Boy, agora como Capitão Marvel, Ares, o deus da guerra que remete ao Thor, e o Sentinela, o humano mais poderoso do mundo. Todos liderados pelo próprio Norman Osborn, com uma armadura do Tony Stark estampada com uma bandeira norte-americana, agora batizado de Patriota de Ferro. Todos vilões em algum ponto de suas histórias.
A partir desse momento, os antigos Vingadores começam a ser caçados, enquanto Norman Osborn e a Cabala fazem planos maiores para o resto do mundo. Dr. Destino teria seu país e seu trono devolvido. O Capuz vai poder praticar seus crimes. Loki teria ajuda para derrubar Thor e colocar Asgard de volta aos céus. Namor e os Atlantes não serão mais perseguidos, e a oferta é oferecida em relação aos mutantes liderados agora por Emma Frost. Todos seriam favorecidos se trabalhassem ao lado do Norman. E por isso, Dr. Destino vai até Wakanda, onde caça e derrota o Pantera Negra T'Challa, deixando-o num coma, fazendo com que outro Pantera Negra seja nomeado, a sua irmã Shuri. O Capuz se torna o novo chefão do submundo do crime e Loki consegue tirar Thor do trono e levar Asgard para Lativéria, como foi visto na HQ Em Nome do Pai, que tem vídeo aqui no canal. O problema é que, como tudo era feito legalmente, com a escolha do Norman como líder de segurança vindo diretamente do presidente dos Estados Unidos, não tinha nada que os outros heróis pudessem fazer contra ele ou seus Vingadores. A criação dos Vingadores Sombrios gera alguns conflitos com outros personagens também, conflitos pessoais como é o caso de Wolverine com Daken, Carol Danvers com Catherine Donovan e Carla Sofen. Mercenário como Gavião Arqueiro agora indo atrás da Elektra, e para tentar combatê-los, Nick Fury, agora foragido, cria os Guerreiros Secretos. Norman Osborn, graças à lei de registro de super-heróis apoiada pelo Tony Stark, agora tem todas as informações dos heróis, confirmando o medo do Capitão América em que suas identidades e informações caíssem em mãos erradas. A partir daí, o mundo vive em medo e tensão. Durante um combate de Morgana Le Fay contra o Dr. Destino na Lativéria, o Norman leva seus Vingadores até lá para ajudar seu aliado, e ali a gente percebe como é a influência do Norman no Sentinela. O Sentinela talvez seja o único que não é realmente um vilão, o problema é que ele é um desequilibrado. A sua mente é totalmente quebrada e instável, então tudo que o Tony Stark tentava inibir no herói, o Norman tenta liberar. O Norman se aproxima do Sentinela como um amigo e o manipula, incentivando a recuperar sua humanidade, o que acaba liberando a sua outra personalidade perturbada, chamada de Vácuo. Por essa aproximação e inocência, o Sentinela acaba obedecendo qualquer mando do seu líder. O herói parece um tipo de cachorro bravo que só avança quando o dono manda, mas quando avança é de forma brutal. Mas o problema é que durante esse combate, o Sentinela acaba morrendo. Depois de resolver o problema com a Morgana Le Fay, ao voltar da missão, o Sentinela ressurge, vivo e possuído pelo seu outro lado, o Vácuo. Mas Norman consegue fazê-lo voltar ao normal. Depois disso, o Ronin vai na TV e fala para a população se lembrar de quem realmente é Norman Osborn, do assassino frio que ele já foi, e que tanto ele quanto seus Vingadores Sombrios não eram confiáveis. Mas Norman responde numa entrevista dizendo que mudou, que sabe o quão mal era, mas agora tá diferente. Tanto quanto o próprio Ronin, o antigo Gavião Arqueiro, que iniciou sua carreira como um vilão. Naquela noite, a nova Miss Marvel pretende se divertir com Noh-Varr e acaba tendo relações com ele. Mas durante uma conversa logo depois, ele percebe como todos naquela equipe são realmente vilões ainda. E ainda que de certa forma estão fazendo bons atos ordenados pelo Norman, o resto da equipe não se importa em matar ou destruir algo enquanto completa sua missão. Desse jeito, Noh-Varr percebe que ali não é o seu lugar. Ele não é verdadeiramente um vilão e então abandona a equipe. Em Los Angeles, ataques de seres marinhos acontecem por toda parte, então a Cabala se reúne e o Norman questiona o Namor sobre isso e ordena para que ele faça algo, já que os terroristas são Atlantes. Namor não sabe nada sobre os ataques, se tratam realmente de terroristas que odeiam o mundo da superfície. Então Norman ordena que Namor os enfrente e lhe entregue um dos terroristas para que seja exposto na mídia.
Claro que Namor é contra essa história, já que mesmo sendo terroristas, se trata do seu próprio povo. Então, depois de uma grande discussão, Namor abandona a cabala. Enquanto os Vingadores descansam na torre, aos cuidados de Victoria Hand, a responsável por eles e a segunda em comando, Norman convoca o Sentinela para que faça o serviço, destruindo os Atlantes e levando um deles como refém. E depois de visto pelo público para que o Norman parecesse o herói do dia mais uma vez, o Atlante é devorado pelo Venom. Norman então sai de mais uma reunião com os Vingadores e vai até seu laboratório, onde tem todas as armaduras apreendidas de Tony Stark. E sozinho ali, uma voz fala em sua cabeça. Uma voz que o controla, que sempre esteve ali. Por mais que o Norman tente esconder ou fingir que mudou, que tá tudo bem, o Duende Verde ainda tenta tomar o controle. Alguns outros conflitos seguem a vida dos personagens, principalmente dos novos Vingadores, já que o Doutor Estranho entra em combate com o Capuz e para derrotá-lo usa magia negra, algo proibido, por isso perde o título de Mago Supremo e abandona a equipe. A verdadeira Mulher-Aranha vive constrangida, porque na teoria é o maior símbolo da invasão Skrull. Mesmo tendo sua identidade roubada pela rainha Skrull, a heroína precisa lidar com que todos a olhem de maneira desconfiada. E o Bucky, como novo Capitão América, tem que se provar digno do manto e do escudo. Emma Frost tem um desentendimento com Norman, então Emma Frost também abandona a cabala. Por mais que Norman comande tudo e tenha vencido essa luta entre o bem contra o mal nunca fica unido por muito tempo e aos poucos as coisas vão ruindo. Para a população, o vilão aparenta tá fazendo coisas boas, então tem o público do seu lado, mas na verdade Norman é completamente perturbado pelo Duende Verde em sua mente, além de que todas as suas ações são extremistas e violentas. Não se importando com as consequências, com mortes ou destruição, sempre quando isso não afete sua imagem perante a mídia. Ares tem problemas com seu filho, que quer ajudar o grupo do Nick Fury, e apesar do desgosto, Ares acaba liberando o garoto. Enquanto isso, a mulher do Sentinela é mantida na Torre dos Vingadores, e numa visita dele, a sua mulher demonstra ter medo do marido lunático e o mata, atirando com uma arma alienígena super poderosa, explodindo sua cabeça. Mas assim como da outra vez, logo o Sentinela volta à vida. Numa pequena cidadezinha do interior do Colorado chamada Dinossauro, duas garotas que seguiam viagem param numa lanchonete por ali, quando percebem que tudo naquele lugar era muito estranho. As pessoas não falavam, não tinham reação. A única coisa que diziam era "saiam daqui". Então todas as pessoas começam a desaparecer, a se desfazer como poeira, inclusive as duas garotas agora. Mas uma delas era filha do secretário de Estado, por isso Norman Osborn e os Vingadores Sombrios são acionados. Como de costume, Norman convoca o Sentinela e o envia para investigar, mas ao chegar no local, o herói começa a se incendiar, enquanto um homem misterioso o observa e então o Sentinela explode. Percebendo que era algo muito maior, Norman e os Vingadores partem para lá pessoalmente. O problema é que ao se aproximar, subitamente algo acontece no meio dos céus. Norman é transportado para outra parte e ao retomar a consciência desse lapso, percebe que está em frente ao Homem Molecular, sentado num tipo de trono, com os seres mais poderosos à sua volta, como Beyonder, Mephisto, Zarathos e Encantor. Mas revela que ali, o Homem Molecular, que tem a capacidade de manipular qualquer molécula do mundo, criou esse mundo próprio e inclusive esses seres que o acompanham não são os reais. O Homem Molecular só quer ser deixado em paz, que ninguém o perturbe ali, então não vai matar o Norman. Até que poderia, mas não vai. Porque se ele morrer, outros virão, e o Homem Molecular não quer isso, só quer ficar sozinho no seu próprio mundo.
Mas para provar que poderia matá-lo se quisesse, o Homem Molecular tortura mentalmente o Norman, manipulando suas lembranças, principalmente como o Duende Verde. E a partir daí, o Homem Molecular simplesmente destrói todos os Vingadores Sombrios, um a um. Até o ponto onde Victoria Hand, a segunda em comando, desce da aeronave da Hammer, e nesse momento ela se rende. Ela diz que vai deixar o Homem Molecular em paz desde que ele restaure aquela cidade e as pessoas, ou o governo vai acabar mandando uma bomba nuclear ali. O Homem Molecular aceita a oferta e leva a Victoria para recuperar Norman e os outros, retirados de suas torturas agora. Mas nesse momento, o Sentinela ressurge e ataca o Homem Molecular com todo o seu poder. E apesar de ter a habilidade de manipular as moléculas, o Homem Molecular é derrotado. Desse jeito, ele restaura as pessoas e a cidade, e explode, desaparecendo dali. O Sentinela então, em sua personalidade de vácuo, percebe que aprendeu algo sobre si mesmo. Ele também pode manipular as moléculas. Só assim conseguiu vencer aquela batalha, e é por isso que, mesmo morrendo na teoria, ele acaba voltando à vida toda vez. E no meio da confusão em sua cabeça, alterando entre Bob e Vácuo, o Sentinela vai embora dali e deixa os Vingadores a salvo. Com toda essa confusão resolvida, mais uma vez na Torre dos Vingadores, Victoria Hand diz que Norman deveria se tratar ou passar por uma avaliação para saber se nada foi afetado pelo combate com o Homem Molecular. Mas ele ri e acha aquilo corajoso da sua parte, e mesmo dizendo que tá tudo bem, ele aceita. Mas ao ficar sozinho novamente, a gente percebe que Norman não tá nada bem. Sua cabeça tá sendo afetada, não pelo Duende Verde, mas sim pelo Loki. E é desse jeito que termina a história. Reinado Sombrio foi uma fase que durou algum tempo na Marvel e alterou o status de muita coisa. Aliás, toda essa fase do Brian Michael Bendis afetou muita coisa, desde A Queda, Dinastia M, Guerra Civil, Invasão Secreta e agora com o Reinado Sombrio. Foi um tempo corajoso, e Reinado Sombrio talvez tenha sido o que mais alterou o universo dos quadrinhos nessa época. Tem um ótimo roteiro, é uma história ousada e se destaca pela sua narrativa de certa forma até cinematográfica. E a arte do Mike Deodato é espetacular. Como eu disse, a saga passou por muitas edições mensais da época, mas a Panini encadernou o arco dos Vingadores Sombrios numa versão de luxo, que infelizmente está esgotada atualmente. Norman Osborn tem o controle de tudo, algo que o Capitão América temia que acontecesse durante a Guerra Civil. E esse é o principal motivo para o registro de super-heróis ficar abalado no universo Marvel. Muito foi afetado, muito foi criado para chegar até aqui, mas isso seria só uma preparação para o próximo evento que correu em paralelo com as histórias do Thor, e tudo se encerra em O Cerco. Mas isso é história para outro vídeo. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui aos padrinhos do canal, o Alex Félix Lima, Hilton do Carmo Dias de Oliveira e o Lucas Bottigelli. Muito obrigado mesmo e por estar sempre por aqui. O apoio de vocês é muito importante para o crescimento do canal. E se você quer ser também um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars, o link para mais informações e para apoiar tá aqui na descrição. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. E vai ter aqui também o link para a loja do Nerd All Stars, o youtubemania.com.br/loja Nerd All Stars. Dá uma olhada por lá e se você quiser algum tipo de coisa diferente, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.